Aleluia, 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 aleluia. Pois do reino a boa nova, Jesus Cristo anunciava, e as dores do seu povo, com poder, Jesus curava. Levantemos nossos braços. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulão e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulão, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois, Tiago, filho de Zebedeu, e também seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, e eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Podia cantar o refrão do Salmo, por gentileza? Pode ser? Vamos repetir. É muito bonito o refrão do Salmo que diz, nós cantamos juntos aqui neste momento: o Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. Você tem que tomar posse disso, viu? Mais do que nunca hoje, nós cantando agora esse refrão, você tome posse que o Senhor é a tua luz e a tua salvação. Somente Ele é. E Ele é a proteção da nossa vida. Cantemos. O Senhor é minha luz e salvação. Canta junto. O Senhor é a proteção da minha vida. Bate no teu peito assim, ó, cantando. O Senhor é minha luz e salvação. E assim seja. O Senhor é a proteção da minha vida. Obrigado, que assim seja. Ele é a proteção, sim, mais uma vez digo,
e Ele sim é a luz e a salvação de todo o meu ser. E deve ser. É a luz que veio iluminar as trevas da escuridão do pecado e veio sim buscar a minha e a sua salvação. Isto é muito interessante, o caminho de Jesus, como Jesus procede a partir do quê? A partir do momento que ele fica 40 dias jejuando, depois do batismo nas águas de João, ali ele começa a grande missão, e ali também começa algo de sofrimento para João. João foi preso, ele foi preso, porque ele falava as verdades e pregava a justiça, e ele já tinha preparado o caminho do Senhor. O Senhor já era a realidade, a luz já era a realidade no meio do povo. Aí sai um pouco aqui, vamos dizer assim, né? Sai um pouco de cena agora, aquele que preparou o caminho, entra quem? Entra o próprio Jesus. A luz do mundo, aquele que veio, aquele que João Batista pregava e aquele que João Batista dizia: preparai, convertei-vos e crede que ele chegará em breve. Então, prestem atenção. João dizia: olha, vocês têm que se preparar, está chegando. E agora começa a missão de Jesus. Quando Jesus soube que João foi preso, imediatamente Jesus volta para Cafarnaum, ali às margens do mar da Galileia, e ali ele fica naquela região aonde Zebulão e Neftali era aquilo que o próprio profeta Isaías tinha avisado que iria acontecer, a luz da escuridão. Eram os países, os locais onde tinha muito pagãos que não acreditavam em nada, ou melhor, não queriam acreditar em nada. E ali Jesus se estabelece naquele local para que todos conheçam o reino dos céus e caminhem para a salvação. Jesus vai à missão. Ele sai daquele momento que João estava preparando e entra agora verdadeiramente na missão. Ia nas sinagogas, pregando, curando, transformando vidas, enfim, fazendo coisas maravilhosas, falando coisas maravilhosas, preparando os caminhos, fazendo com que aquele povo de cabeça dura entendesse de que a salvação estava ali, mas eles tinham que buscar essa salvação. E assim, Jesus foi cumprindo a sua missão. Mas chegou num ponto de que, claro, ele falando para todos, dizendo assim: olha, convertei-vos, gente, o reino dos céus está próximo, convertei-vos, o reino dos céus está próximo, vocês têm que se converter, viu? E assim ele fala para mim e para você ainda hoje: olha, converta-se. A nossa conversão, ela é permanente, não é somente numa vez só. Ah, não, já me converti. Essa história é para boi dormir, viu? Conversão é para sempre, porque nós todos pecamos e nós caímos nas tentações muitas vezes, e nós temos que nos converter novamente, voltar ao caminho do Senhor. Ele nos recebe, sim, porque Ele nos ama. E Jesus aqui falava muito claro: olha, convertei-vos, viu? O reino dos céus está próximo. Mas chegou um momento que Ele precisava de ajuda também, que ele se tornou alguém que estava ali pregando, alguém que estava ali fazendo maravilhas. Ele começou a caminhar na beira do mar e viu o quê? 2 pescadores, simples pescadores, que lançavam a rede no mar, viviam do que pescavam, era o que eles sabiam fazer, consertavam as redes, era o que eles sabiam fazer, e mais nada. Jesus chega para eles e diz: olha, vem e segue-me, eu vos farei pescadores de homens. Olha que palavra. Será que eles entenderam o que Jesus tinha falado? É uma pergunta. Será que eles entenderam? Eu acredito piamente de que, com certeza, eles já tinham ouvido falar de Jesus, porque João tinha falado tanto, e talvez já estavam ouvindo falar de Jesus, que Jesus estava ali naquela região, e quando eles viram, claro, Jesus fez o convite, imediatamente o que eles fizeram? Jogaram as redes para os lados, jogaram tudo que tinha e seguiram Jesus. Deixaram tudo aquilo que tinha, os afazeres deles, a pescaria deles, enfim, o que tinha ali, eles jogaram de lado e seguiram Jesus. Aqui entra uma questão bem interessante.
Jesus escolhe quem? Alguém entendido, que aqueles pescadores eram entendidos da palavra ou não? Não. Escolheu a pessoa mais simples, o pescador. Aquele que talvez nem sabia nem ler direito ou nem escrever. Mas Jesus vai ao encontro deste. Ele poderia pegar os fariseus, os mestres da lei, aqueles que entendiam, que eram entendidos? Sim. Mas ele não quis. Porque com certeza não iriam fazer a vontade de Deus, mas iriam fazer a vontade deles, porque eles se julgavam muito entendedores daquilo que Deus tinha dito, do Velho Testamento, claro. Então eles eram muito entendedores, eles não iriam jamais obedecer aquilo que o próprio Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho Jesus, através dele, iria implantar aqui neste mundo. Eles não fariam. Agora pega aquela pessoa simples, mais simples, prepara ela, porque eles foram seguindo Jesus sem saber. Jesus simplesmente falou: olha, vem e segue-me, vos farei pescadores de homens. Tudo bem, vamos pescar homem agora, vamos jogar rede para pescar, e pescar os homens agora, tudo bem, vamos lá. Ele pediu, nós vamos. Mas eles foram obedientes ao chamado do Senhor. Obedeceram ao que o Senhor tinha pedido. Mais adiante um pouco também encontra mais dois que estavam com seu pai Zebedeu, que seria João, Tiago e João. Ali encontraram eles consertando as redes também. Aqui então a questão mais forte para mim também. Claro, anterior era, mas esta é mais forte. Com seu pai Zebedeu já pouco mais de idade, consertando as redes, e Jesus chega: olha, vem comigo, vem e segue-me. Eles largaram o quê? Largaram não somente as redes que estavam consertando, não somente o barco, não somente as coisas materiais, mas largaram a família, largaram o pai, e foram seguir Jesus, pelo chamado do Senhor. Aqui entra algo que me chama muito a atenção dos nossos sacerdotes, que anteriormente aqui, mais do que nunca, nós vivemos muito tempo com os verbitas, os religiosos, que deixam tudo, deixam sua terra para seguir o chamado de Jesus, para seguir o chamado de Deus, a vocação. Aqui entra uma questão muito forte: deixa tudo mesmo, sem medo. Nós vivemos muitos anos aqui com os missionários, com os verbitas. Aqui nós tivemos gente da Indonésia, nós tivemos da Polônia, nós tivemos da Índia, que passou por aqui, enfim, tantos lugares que vieram esses missionários. Largaram tudo porque sentiram o chamado do Senhor. E deixaram a sua família para viver num momento da vida em que o Senhor os chamava a fazer algo para alguém. Deixaram tudo de lado e vieram e fizeram. Os outros também, claro, o nosso Padre Cleiton, o Padre Ramon, que está conosco um tempo aqui, também deixaram as suas famílias, mesmo que são mais próximos, mas estão a serviço do Senhor. Aqui o verdadeiro chamado aqui se aprofunda ainda mais, vendo de que eles também deixaram para seguir e fazer a vontade, e foram discípulos autênticos e verdadeiros até o fim. E aqui nós podemos também refletir o nosso chamado, o teu chamado, o chamado de cada um de nós. Que nós temos o chamado do Senhor, pela vocação de cada um, pelos dons distribuídos pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós ouvimos o chamado, temos o chamado, mas não o respondemos, porque temos medo. Agora, olhando um pouquinho para aqueles pescadores, eles tiveram medo. Eles sabiam do que ia acontecer para frente? Não. Mas eles foram. Eles não olharam para trás. Eles não ficaram questionando: mas Jesus, escuta, nós vamos ter salário? Nós vamos ter um barco mais bonito para nós pescar? Nós vamos ter uma rede maior para nós pescar? Nós vamos ter o quê? Vai ter coisa para nós comer? Eles perguntaram? Não. Simplesmente eles seguiram Jesus. O amanhã pertencia ao quê? Ao Todo-Poderoso que estava à sua frente. Assim também o chamado é feito a cada um de nós. E nós questionamos tantas coisas. Será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? Mas eu fui chamado a ser ministro, mas será que eu vou conseguir?
Deus capacita a todos. Basta dizer sim e se aproximar do Senhor, deixar Ele levar. Será que eu sou capaz de fazer uma leitura na pastoral da liturgia, pastoral litúrgica? Será que eu sou capaz? Mas eu tenho muita vergonha. Deus tira a tua vergonha. O Senhor trabalha o coração e trabalha a tua mente. Se Ele te convidou, se o chamado é dEle, Ele sim o capacitará para fazer aquilo de melhor, da forma melhor, aquilo que você for chamado. O que nós temos que ter em mente, o que basta em nós é nós respondermos ao chamado do Senhor, sem medo do amanhã, daquilo que virá, da vergonha, do que eu não posso fazer. Nós podemos sim, porque através do nosso batismo, nós fomos chamados à missão, qual seja ela, dentro da nossa família mesmo, qual seja ela, nós fomos chamados à missão, mas aqui volta de novo, e através do Santo Crisma, nós recebemos os dons, e Deus capacita através daqueles dons que nós recebemos. Cada um tem o seu dom. Lá tem o dom da música, de tocar, de cantar, aqui tem os dons da leitura, os ministros, enfim, os dons que o Senhor distribui a cada um de nós, mas nós temos que ter a humildade de olhar para o coração e dizer: se é este o meu chamado, seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. E encara, vai em frente, não ter medo. E olha que muitos já me falaram, e olha, eu tenho ouvido isso, viu? Olha, mas eu não vou, porque eu não me sinto capaz, eu não consigo. Vai em frente, não tenha medo. Quer ver? Eu vou falar para você uma coisa. Quando eu fui convidado a fazer a preparação para ser diácono, ser ordenado como diácono da Igreja Católica, da nossa Santa e Amada Igreja, eu tinha parado de estudar fazia tempo, tinha ido para o seminário, fiquei um tempo lá, 7 anos, depois parei, fiz mais uns estudos fora, daí tinha parado. Era um tempo que tinha parado. Quando fizeram o convite para mim, no caso do Padre André diretamente, foi feito o convite para me preparar. Eu tinha que enfrentar teologia, tinha que enfrentar filosofia e alguma coisa de psicologia. Num cara que tinha um tempão sem estudar, vai dizer que eu não fiquei com medinho? Fiquei. Mas se foi o chamado do Senhor, não quero me vangloriar aqui não, eu quero dizer assim: olha, aconteceu comigo, viu? Eu fiz isto, eu tentei e realmente deu certo. Claro que eu me perguntei, mas será que eu vou conseguir? Mas daí a primeira coisa que veio, tudo bem, deu o aceite da esposa, dos filhos, tudo tá bom, tudo certinho. Aí vamos lá, agora você tem que fazer um teste, viu? Um pré-vestibularzinho lá, você tem que fazer um vestibularzinho lá e fazer vai ter umas perguntas, você tem que responder, tá bom? É pela PUC, então tem que fazer alguma coisa para aparecer lá. Falei: Jesus, tem misericórdia, né? Vai eu me debruçar em algumas coisas para ler rapidinho, porque já era próximo. Fui lá, me entreguei ao Senhor e disse: Senhor, não sei nada, mas tudo bem. Fui lá, não é que deu certo? Passei primeiramente na prova, né, de entrada. Depois vai lá, senta, depois de um tempo, o velhinho, né, velhinho não era, né, tanto naquela época, mas tudo bem, senta numa cadeira, numa mesinha, um professor na frente da faculdade mandando brasa. O que aconteceu comigo? Uma tremedeira danada. Falei: não vai dar boa. Falei que nem jovem, né? Não vai dar boa, né? Não vai dar certo. Não vai, não tem condições, não entrava muita coisa. E eu vi que os colegas também parecia que uma coisa não andava. Falei: mas Senhor, o que eu estou fazendo? Será que vai? Acho que não vai dar certo, tudo bem. E foi indo. Aí um dia eu cheguei em casa, nunca esqueço. Foi no mínimo aquele dia, parece que era 3 apostilas que distribuíram, desse tamanho assim, né? Falei: agora lascou. Aí o bendito do professor de história da igreja diz assim: olha, vocês fazem um resumo de tal a tal, não sei o que. Eu falei: lascou. E aí eu até 3 horas da manhã fazendo. Daí eu pedi para o Senhor de manhã, não esqueço, de madrugadinha, falei assim: Senhor, olha, o Senhor me convidou, eu estou aqui. Eu respondi sim, mas está difícil, não sei se eu vou conseguir. Mas eu fiz bem assim mesmo, mas eu quero. Se tu queres, eu também quero, mas me ajude. E deixa correr. Sabe o que deu boa? Deu certo.
Está lá, né? Está lá, né? As notas boas depois, e foi indo. Por quê? Eu deixei que o Senhor agisse. Ele foi me capacitando, não é por nada, para passar essa fase. Porque Ele queria que onde eu estivesse como um diácono servidor da igreja. Mas eu deixei com que o Senhor agisse em mim. E assim você também, quando é chamado para ser catequista, mas tem tantos encontros durante o ano, e não sei o que, tem que fazer não sei o que. Vai e faz. O Senhor, mas daí em casa como é que fica? O Senhor providenciará tudinho e você será uma ótima catequista, com certeza. E tantos outros ministros de preparação, tantas outras coisas aqui que precisamos. O que eu quero dizer isso, né? Eu quis colocar o meu testemunho pessoal para dizer assim, vale a pena. Custa um pouquinho de você tirar o tempo, sim, claro, mas vale a pena. Mas o Senhor providencia tudo, providencia tudinho que a gente precisa. E olha que você ia na sexta e voltava só no domingo de noite. Era sexta, estudando à noite, sábado o dia todo, sábado à noite, domingo o dia todo, e voltava só domingo à tarde. E assim o Senhor prepara os caminhos da gente. Mas você tem que dizer sim, não tem que ter medo, fazer com que, como os pescadores fizeram, eles disseram sim e não perguntaram, simplesmente eles foram. E a gente questiona muito o chamado de Deus. Temos que tomar cuidado com isso. Eu peço que você, claro, dentro daquilo que você sente no teu coração, também possa dizer sim a fazer algo para o Senhor. Vale a pena, mas não tenha medo não, viu? Deixa o medo de lado, deixa ele lá no cantinho e diz assim, olha Senhor, a única coisa que tem que falar é isso, se for da tua vontade, eu vou encarar essa, eu vou fazer algo. Eu tenho certeza daqueles que servem aqui na comunidade, muitos que foram chamados, questionaram no início, dizendo, olha, não sei se vai dar certo, mas estão aí servindo até hoje. Eu louvo a Deus por cada um que serve, e você que também vai servir daqui para frente, talvez o Senhor vai te chamar e você vai responder sim ao chamado do Senhor. Faça alguma coisa, é o tempo agora, viu? Eu sempre falo, agora eu falo muito isto, o tempo é agora, é no momento que nós vivemos, viu? E passa muito rápido, daqui uns tempos já passou, já era, mas o Senhor conta com você agora, que nem Ele contou com os pescadores que Ele convidou, Ele contou aquele momento. Se Ele tivesse falado não, tudo bem, até poderiam falar, mas o Senhor contou com eles na vida, naquele momento que eles viviam, e eles falaram sim, vale a pena, viu? Vale a pena, pode se jogar, não tenha medo não, amém? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo.